Bom, vamos lá. Eu sou daquelas da corrente adepta de que o vírus, de fato, não é um ser vivo. Ele é feito em laboratório, por exemplo. Bom, vamos lá que eu vou dar algumas dicas cartesianas importantes na leitura desse bonitão aqui, ó. Ok? De Juan Juan. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é essa terceira ordem, que eu vou chamar de terceira ordem e eu já vou explicar por que cartesianamente. É um start. E aí a segunda coisa que a gente precisa dar uma analisada no nosso queridinho aqui é isso aqui, ó. Dentro desse start, dá uma olhada. Olha a quantidade de start na beldade. Dá uma olhada. Olha isso. Sem contar que ele finaliza aqui, ó, com um apontamento, uma sequência toda, né? Como sinalização. Lembra que eu falei da terceira ordem cartesiana? Então isso é importante, tá? Então, por exemplo, agora eu vou buscar uma sinalização importante da poli A através de 4 nucleotídeos no códon e não 3. 1, 2, 3, 4, que vai formar uma poli A. Dá uma olhada na quantidade que a gente tem também nessa beldade aqui. E acompanhando os starts, né? Start, 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 TTT, que seria pelo RNA uma poli-A, de alguma forma. Uma sinalização. Ok? Até o finalzinho, ó. Bom, vamos entender essa condição de primeira, segunda e terceira ordem na cartesiana, tá? É um codex que eu achei. Essa primeira, segunda, terceira ordem, 1, 2, 3 na cartesiana, da estrela que abre e fecha, ela tá nessa base aqui. E é euclidiana, tá? Ela abre e fecha. Abre e fecha. Tá, só que a gente não vai ler inversamente. A gente vai considerar um efeito sanfona. Tipo, eu abro, respiro e esmago, né? Então eu crio uma opressão, na verdade, uma pressão para dentro, tá? De fato, nesse pulso, a gente vai ler linear, mas na primeira, segunda e terceira ordem dessa abertura e fechamento. Então, a primeira ordem, de alguma forma, é um stop, ok? Que é um ATT que vai virar UAA, ok? E pode ver que esse stop, ele também está bem amplo na sequência. E isso faz parte da primeira ordem. Então, quando a gente lê a primeira ordem, a sequência de códon da primeira ordem é um A, ou seja, um TTT, depois um G, GT, ou seja, um CCA, e assim sucessivamente. A segunda ordem é um TTA, porque deu uma esmagada, né, pela respiração, pela fricção, né, ocorreu uma pressão sobre essa produção, esse movimento, né, do objeto, do fenômeno analisado, e então o A é descartado e a segunda ordem, a leitura começa no TTA. E vocês podem ver que o TTA, que é uma asparagina, a AU é enorme, né? Tá cheio de apontamento aqui, tá? Ó, cheinho, hein? Parece uma infecção de asparagina. Ó, fica ligado nessa AAU asparagina, que é da TTA. Fica ligado porque ela é importante para manter a saúde do cérebro no pulso, né? Então, stop, né? Não comece por ATT. Vai para a segunda ordem TTA, mantenha então apontando aí a manutenção das funções do cérebro. E aí depois, na terceira ordem, a gente tem um TAA, ou seja, um AUU, que nada mais é do que um start. Então aí começa a brincadeira, tá? Essa é a terceira ordem do efeito linear sanfona, tá? Então, aqui é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? Então, a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E assim vai. Ai, não repara minha unha. Bom, agora a gente vai separar essa primeira, segunda e terceira ordem da leitura. Vamos pegar só esses três na corda. Lembrando que dependendo, né, da fricção, da própria respiração e pressão exercida, pode chegar até uma quinta ordem, tá? Eu acho que cada um vai ter o seu potencial.
E aí mostra aquele potencial virótico, sabe? Tem vírus que são muito mais potentes, outros que são mais ou menos, e eles estão relacionados nessa pulsão. Cartesiana maravilhosa, não? Mas vamos lá então, ó. O que acontece aqui? A primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, certo? Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem da leitura. Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem da leitura, conforme a abertura, a pressão exercida linearmente sobre essa fita, sobre esse código. Então agora a gente vai dividir da segunda forma, lembrando que tem até a quinta ordem, tá? Eu só fiz a primeira, segunda e terceira. A primeira ordem, vertical, ela é feita de blocos trinos, certo? De conjuntos trinos, ou seja, de 3 códons na leitura, como por exemplo aqui. Presta atenção, hein? Aqui é a leitura linear constante, ATT, AAA, GGT. E esse daqui pegou no vertical primeira, segunda e terceira ordem. Só que o bloco vertical da primeira ordem é ATT, respira, vai para a segunda ordem, respira, vai para a terceira ordem. E aí, na segunda ordem, vai ocorrer a mesma coisa. Na fita linear de leitura. Então, fica assim, ATT, AAA, GGT, ATT, AAA, GGT é uma leitura linear, sem pulso de pressão e respiração. Agora, considerando uma respiração um pouco ofegante, a primeira ordem vertical, que é o ATT, ela fica ATT esmaga TTA esmaga TAA. ATT volta 1 TTA volta 1 TAA. E assim subsequentemente. Considerando um pulso de respiração de uma pessoa meio correndo, né? A gente então vai ter esse processo, tá? Uma pessoa na respiração basal é uma coisa, na vigília é outra e um pouco mais ofegante é outra coisa. Então, quanto mais ofegante, mais se tem a tendência de ampliar para uma quinta ordem. Bom, agora vamos ler, né? O que a bonitona está apontando para acontecer conforme ela fica mais potente dentro do corpo, ou seja, ela vai aumentando, né, por virulência, a condição da falta, né, de respiração, os índices de gás carbônico entrando numa via glutamânica, né, dos receptores B1, estressante, na via CART, lá no aqueate, no núcleo arqueado, pela via NKB e tudo mais, né, colocando o corpo mesmo sobre um estresse violento, como se a pessoa fizesse uma maratona, né, e ao mesmo tempo não está fazendo a maratona, né? Ela está sentada e praticamente com falta de ar. Bom, na primeira ordem vertical, que é esse bloco aqui, certo? E que nada mais é do que um stop, asparagina, start, ela simplesmente aponta o bloco que é importante manter as expressões do sistema nervoso em equilíbrio pela asparagina. E aí, ela então determina que no bloco, né, da leitura linear da primeira ordem dos 3 blocos verticais, numa ordem que eu chamo de linear sanfonada, né, ela aponta que não é para ser usado a via da fenilalanina com a via da prolina para a síntese de gordura ou esteróis que seja, tá? Nesse caso aqui. Ok? Nessa sequência. Asparagina, fenilalanina, não, é a primeira ordem, né?
stop fenilanina prolina, beleza? Bom, no bloco da segunda ordem vertical, ela fala que é para manter a fosforilização da fenilanina na produção de neurotransmissores e não manter ela quando na necessidade glucagon, ou seja, quando tiver mais excitatório e utilizando a síntese proteica, a síntese da via lipídica, tá? Não é para usar ela nessa via para produção de neurotransmissores através de fenilanina, mas para manter a produção de neurotransmissores de alguma forma. Não é que todo mundo que pegou a tal Huyuan aí, né? Essa Severe Acute Respiratory Syndrome, por exemplo, não é que ficou com o cérebro fraco, né? Não consegue pensar direito, sei lá, parece que eu tô meio devagar, porque não é o que tá falando aqui, ó. Mantenha a fosforilização na produção dos neurotransmissores, né, pela fenilanina, mas quando for necessário essa produção através do glucagon, né, que é o uso da fosforilização, do ATP, não é para produzir nada. É isso que o bichinho está apontando aqui, né? Por sinal, ele tem uma leitura fácil, né, se a gente for ver. Bom, vamos para a linha vertical, né? A leitura vertical da terceira ordem, que é o terceiro bloco aqui, tá? Essa terceira ordem que é prolina, glutamina e lisina. Ah, tá, mas antes vamos ler aqui a segunda ordem nessa sequência. Segunda ordem no sistema linear sanfonado, né? Que vai pegar asparagina, fenilanina e glutamina, tá? Então ela diz o quê? Que é para manter as funções do sistema nervoso, mas apontar divisões rápidas pela glutamina, né, gastrointestinal, através da necessidade do próprio sistema nervoso, né, na sua manutenção, asparagina, fenilanina e glutamina agora. É tipo assim, vai manter uma divisão rápida pela via da glutamina e glucagon, mas não quando aparecer a necessidade de síntese de gordura para nutrir esse sistema, porque vai ter que ser desviado provavelmente para algum lugar. E é para o bichinho, né, ser alimentado e tal, alguma coisa assim. A terceira ordem vertical, tá? O que ela fala? Apontar a glutamina para a ação da prolina, né? Na verdade, assim, ela pede síntese de prolina, né, na via do ácido glutamânico a partir da glutamina, tá? Então, lembra, aqui, ó, prolina, glutamina e lisina. Então, ela tá pedindo aqui, através de ações, funções iônicas, né, a síntese da prolina pela glutamina, né? Então, porque o ácido glutamânico é responsável pela síntese de prolina na sinalização. Então, assim, ao mesmo tempo que na segunda ordem ela pede para não usar a glutamina na via da fenilanina, né, nessa síntese, né, ou melhor, as funções do cérebro, né, porque asparagina e fenilalanina são responsáveis pelas funções do cérebro, mas não é para pegar dentro dessa via, né, natural, né, quando ativar a necessidade de gordura, certo? Não é para acontecer. A gordura está aqui na segunda ordem apontada, que é na serina, né? Não é para rolar esse processo. Por quê? Porque tem um stop fenilalanina na via da prolina. Gordura, colágeno, gordura, prolina. Bom, aí na ordem linear, meio sanfonada, né? Que vai ser aqui. Terceira ordem, terceira ordem, terceira ordem. Terceira ordem, start, serina, lisina. Pede, então, para começar as ligações iônicas e a fosforilização. Bom, então esse é o comecinho da brincadeira, certo? Da leitura
Primeira, segunda, terceira, lembrando que tem a quarta e a quinta ordem. Ai, mas aonde você viu isso? Na cartesiana, certo? Na cartesiana e nos codex. E tem um outro detalhe. Não pode esquecer aquele fator diagonal, né? Que é as questões relacionadas à coluna vertebral do DNA. Porque ele enrola, lembra? Então ele forma uma coluna vertebral aqui, ó, tá? De sinalização e apontamento. E também não pode esquecer daquelas leituras inversas, mas veja bem, nos funguinhos pequenininhos que são da natureza, bonitinhos, toda essa leitura existe lá, mas nessa coisona aqui só existe esse pulso. Ela é muito ridícula quando comparada com as coisas da natureza. Essa aqui, ó, ela é só linear, e de pulso abre e fecha. Linear, de pulso abre e fecha na primeira, segunda, pode chegar à quinta ordem, não sei, teria que ver. Linear, né? Na quinta ordem, quando a pessoa está muito mais ofegante, né? Até morrer. Linear, cansativamente linear. Aonde aqui, ó, a asparagina é o primeiro ponto de ação dela e de ataque. Por sinal, olha isso! Tá, asparagina nela inteira, né? Que é a leitura da segunda ordem. Bom, a ciência, ela é feita de hipóteses, tá? Eu tô fazendo uma leitura da estrela que abre e fecha, ou seja, da cartesiana que abre e fecha e segue o nosso ritmo natural e da natureza. Por exemplo, porque eu respiro, fecho, pressiono, né? O elemento, o fenômeno 3D, isso vai alterar, sim, a condição nuclear onde estão os nossos cromossomos. Eu expiro e eu relaxo, então ele se abre. Então, linearmente, esse abre e fecha, que é euclidiano e sempre esteve lá na obra Elementos de Euclides com o objeto, a cartesiana, descrito na análise, ou seja, até a 16ª proposição, que foi a que eu consegui decodificar com a cartesiana, ela explica mesmo esse pulso de abre e fecha, abre e fecha. Lembrando que quanto mais rápido, né, ou mais pressão, então pode chegar numa quinta ordem, conforme eu mostrei, tá? Lembrando que as condições, quando, né, na verdade, elas são não lineares na leitura, mas elas são diagonais, elas são muito mais expressivas quando da natureza, tá? Muito mais complexas. Apesar que lá da Austrália eu vi essas condições, né? Aqui eu não fiz essa análise. Com certeza tem que existir, porque essas colunas vertebrais, na lógica da construção, elas são importantes porque elas são como se elas fossem sinalizações fixas, né, de alguma forma dessa tradução, dessa transcrição aí, o que seja, tá? Então, a ciência é feita de hipóteses, não custa nada, né, a gente trazer essas observações, né, que tem sim uma certa lógica, vamos falar a verdade. Um tchau, um beijinho. Para os mais curiosos, eu não tô tirando do nada não, tá? Eu tô fazendo aqui a minha graduação em biomedicina e eu tô bem no tema sobre e famílias virais. Lembrando aqui, ó, que como parasitas obrigatórios, eu sou da corrente que esses bonitinhos aqui que são mutantes são sim feitos em laboratório. Eu sou dessa corrente.